Olá, estamos iniciando mais um DomusCast, com o objetivo e propósito de levar informação, levar conteúdo, inspirar pessoas, trazer tendências, buscar informações e dividir com você. Você síndico, você engenheiro, arquiteto, corretor, construtora, o mundo condominial se encontra aqui nesse podcast. E no dia de hoje nós vamos falar sobre parte voltada a garantias em obra, juntamente com o Dr. Gustavo Camacho. Tudo bem, Camacho? Tudo bem, Marcelo? É uma satisfação estar aqui com você e com a Karine também. Perfeito. Ele já me adiantou o caminho, já apresentou a Karine aqui para nós. A engenheira Karine está conosco, super parceira da revista, bem como o Camacho, parceiro desde sempre também. E faz uma saudação para nós, Karine. Como que tá? Olá, muito obrigada pelo convite e espero poder contribuir com esse episódio. Perfeito, certamente vão contribuir bastante, né? A nossa intenção é falar bastante sobre as garantias em obra, como que funciona, quais são as melhores práticas em relação a isso, e certamente vai sair muito conteúdo importante e bom aí para você desse mundo condominial. Pode tocar a vinheta. Então vamos iniciar. Estamos com o Dr. Gustavo Camacho, vou fazer uma apresentação dele aqui, sou obrigado a ler porque os dois convidados têm muitas formações, mas vou fazer um baita resumo aqui, tá? O Dr. Gustavo Camacho é advogado, sócio da Carpati e Camacho Advogados, pós-graduado em Direito Processual Civil, em Direito Empresarial. Também é apresentador do programa de TV Asdesk, na Band SC, colunista de rádio, presidente da Asdesk Santa Catarina. Então tem professor da CESUSC, da PUC Paraná. Esse é o Dr. Gustavo Camacho. Se tiver alguma coisa que queira acrescentar, a lista era muito maior, É isso aí, mas fiz um resumaço aqui. Tudo bem, Dr. Gustavo? Tudo ótimo. E com você, Marcelo? Tá tudo tranquilo, contente, empolgado com o nosso podcast. Que bom, parabéns aí pelo projeto. Perfeito. E também temos a Karine, graduada pela UFSC e pós-graduada em Patologias das Construções no Instituto IPOS. Atua há mais de 7 anos com laudos técnicos em engenharia civil, em processos judiciais e extrajudiciais. É perita judicial do município de Joinville e região. Também é fundadora da empresa KB Serviços de Engenharia. E também tem um podcast. Não é concorrente porque a gente quer as mesmas coisas, a gente quer levar conteúdo. Ela tem um podcast com quase 7 mil inscritos. Na verdade, é um canal no YouTube. Um podcast, desculpa. Um canal no YouTube. Um canal no YouTube. Eu fiz parte do podcast da Jess, né? Perfeito. Mas ela tem um canal já com 7 mil seguidores, onde ela também leva bastante conteúdo. Perfeito. Como que vai, Karine? Tudo bem? Tudo bem, tô ótima. Então tá ótimo. Então nós vamos começar nosso bate-papo. A intenção, de fato, é dar uma aprofundada, uma mergulhada no cenário de construção civil, no aspecto de garantias. E aí nós temos nós três representando 3 cenários e 3 poderes, vamos dizer assim, né? Tem o direito condominial, tem a engenharia, e eu estou representando os síndicos, né? Eu também sou síndico de alguns condomínios, então a nossa conversa vai fluir nesses 3 cenários, a gente buscando e levando conteúdo aí de forma leve aí para os nossos ouvintes aí do canal DomusCast. Quer dar uma geral já, Camacho? Trazer algumas informações para dar uma aquecida? Sim. Então vamos lá, Marcelo. O que você falou é uma situação interessante, porque o condomínio ele é uma entidade imaterial e jurídica. O que a gente tem do prédio, o prédio é a estrutura física, que aí envolve a engenharia. Então envolve 3 elementos. Uma edificação, um condomínio edilício. A gestão, que faz a conciliação entre todos os interesses dos condôminos, faz o relacionamento com a incorporadora, com a construtora, e
Nós temos a edificação, de modo geral, que aí o intercâmbio é total com a engenharia, e o condomínio em si, Instituto Jurídico Condomínio, que após a averbação da edificação da matrícula do imóvel ocorre a instituição do condomínio de maneira voluntária, criando-se as matrículas autônomas de acordo com as frações ideais do solo lá do processo de incorporação, é um instituto eminentemente jurídico. Então a gente está completo aqui hoje. Só faltou talvez uma administradora de condomínios que é uma delegatária das funções do síndico. Perfeito, perfeito. E Karine, quer dar um apanhado também geral aí? O condomínio hoje está cada vez mais complexo, né? Sendo entregues com mais áreas comuns, com mais dificuldade para a administração do síndico. E uma das coisas que eu mais levo de conteúdo é essa questão do síndico, a responsabilidade dele diante de gestão ali, tudo que acontecer dentro desse condomínio vai recair sobre ele. Então, é muito importante que ele tenha advogados aliados, tenha engenheiros, né, tenha a parte também administrativa, para, enfim, não ficar pontas soltas e acabar gerando algum dano ali àquele condomínio que, infelizmente, quem vai responder por ele vai ser o síndico. Então, é bem importante essa ligação. O síndico é o gestor, né? Então, ele precisa ter justamente essas pessoas qualificadas e capacitadas que ele tenha confiança de proceder à delegação, porque se algum problema vier a acontecer, é o dele que está na reta. A responsabilidade civil e criminal é do síndico. Não adianta o conselheiro, às vezes, que quer intervir na gestão, você tem que fazer isso. Peraí, calma. Tem que fazer desde que eu entenda que é o caminho adequado, porque a gestão é minha. Perfeito. Então, é importante que o síndico tenha esse rol de profissionais em quem confie para poder fazer a delegação. Nós precisamos construir um prédio de conhecimento, né? Uhum. Então, de conteúdo. Eu queria que você escrevesse o nome de você, isso aqui vai ficar para sempre conosco aqui. Capricha na letra. Vamos construindo. O Camacho também. A letra já não é boa, ainda nervosa, gravando. Hoje, agora durante a gravação, deixa na frente do microfone, aparece o nome de vocês ali, mas a gente vai construir um prédiozinho ali, eu estou chamando de prédiozinho de conhecimento, prédio de conteúdo, vamos dizer assim. Enquanto a Karine escreve, depois o Camacho escreve, a questão de garantia. Eu até vou dar um passinho para trás. Vocês dois falaram muito da questão de novos conceitos de prédios, né? E eu estou bem nessa vibe, que por conta da revista Domus, a gente está fazendo uma matéria voltado ao novo cenário. Antigamente tinha um síndico lá, super caprichoso, antenado, mas as áreas comuns eram mínimas, né? Mas se o prédio... salão de festa. Eu cuido de um prédio, eu cuido de dois, inclusive. Um é bem antigo, tem mais de 50 anos. Não tem nada. Uhum. Não tem nada. Só tem a área de pilotismo para os carros só ali. Só tem o portão manual ainda, nem estraga porque é manual. E a portaria para entrar, que é só o tagzinho. Mais nada. Nossa, manual o portão? Portão é manual. Não era aquele da chave, que tinha que colocar a chave para poder abrir? Manual na chave e não tem como botar um eletrônico pela estrutura muito pesado? Que dá na rua já. É um negócio... É um transtorno. Nossa, mas em Joinville, sem portão eletrônico, é doido. Então, e esse é um cenário que é de muito tempo, né? Os síndicos para cuidar de um prédio desse, mas que mas precisava. Marcelo, veja que aconteceu, só fazendo um parênteses aqui, a gente teve 2 momentos na história do processo da construção civil que pelo menos eu consigo me recordar. A gente analisa os anos 1960 e 70, exemplo do edifício Copan, lá em São Paulo. Tem 3.000 pessoas circulando dentro do condomínio, porque teve um grande boom imobiliário lá nos grandes centros já urbanos antropizados, que formataram grandes empreendimentos que não eram chamados de home club, mas eram home clubs na prática. E aí o que foi acontecendo? As pessoas entenderam que aquelas estruturas começaram, a sauna virou o depósito de bicicleta, a academia virou a sala para o zelador dormir dentro do prédio, então acabou ficando sem uso. Depois a gente partiu para o caminho de empreendimentos mais enxutos e Joinville começou o seu processo de verticalização ali nos anos 80, justamente quando o pessoal tinha entendido os grandes empreendimentos com volumetria de área comum não são legais porque ficam inutilizados. Eu mesmo morei no empreendimento que foi edificado justamente nessa época e aconteceu isso mesmo. A única coisa que ainda tinha ativa era a piscina e o salão de festas e a quadra de esportes. O resto dos equipamentos virou inutilizado, viraram áreas mortas dos empreendimentos. E agora a gente vem renovando essa estrutura. Você pega a cidade de São Paulo, a gente está com mais de 1.000 alvarás de construção de edificações prediais multifamiliares, apartamentos estúdio e suíte mais um e quarto mais um, com uma grande volumetria de áreas comuns, a ponto de que as unidades não têm nem
lavanderia. Tem lavanderia, porque a lavanderia é compartilhada com empresas explorando. Sim. Em Joinville vem na mesma direção. A gente tem um número menor de alvarás de construção, metrificadamente, se a gente pegar ao longo dos anos, cerca de 50% abaixo do que a gente tinha 10 anos atrás. Só que o volume de unidades por cada edificação é muito maior e a volumetria das áreas comuns é maior justamente na pegada de home clubs. Então, a gente está... aconteceram 3 momentos específicos, que agora a gente está voltando para os home clubs. E para cuidar de um condomínio com esse volume maior de metragem voltada à área comum, precisamos ter síndicos mais preparados, porque as garantias junto às construtoras, junto aos prestadores de serviços, são mais variáveis agora, né? Há muito tempo atrás tinha prédio que não tinha piscina, agora é difícil um prédio que não tenha piscina. Então, assim, tem que ter uma garantia voltar, tem que ter, não tem, né? Mas o síndico precisa entender, por isso que nós estamos aqui, para trazer esse tipo de informação. As áreas comuns de condomínios cada vez mais diferentes. Agora tem a lavanderia, tem o negócio... Os micromarkets. Locação de equipamento, os supermercados. Tem tanta coisa que não é qualquer síndico que consegue tocar. Aquele modelo de síndico... morador que tem alguns que podem fazer e dão conta de fazer, mas eu digo aquele modelo de 50 anos atrás que estava acostumado a cuidar só da luz, do seguro e pagar água, esse cara já não dá mais conta disso. Então tem que se preparar. Tanto aquele quanto os profissionais, os moradores atuais, se preparando, está tudo certo. Mas tem que estar, porque a responsabilidade é gigante em relação a isso. E o que acontece também muitas vezes, eu já passei por isso agora, estou passando uma reforma de um condomínio onde já tinha estourado a garantia em relação às pastilhas, por exemplo. E a gente teve uma tratativa muito boa com a construtora, no caso lá, a construtora foi muito parceira, até porque foi feita a lavação, mas não foi feito dentro dos parâmetros, foi com jateamento, cara, foi feito tudo errado. Foi feito tudo errado, nem foi da minha gestão, mas enfim, foi feito errado, mas a construtora foi muito parceira. Poderia ter dito, não vou ajudar, mas estão nos ajudando aquele condomínio com 50% dos custos pela parceria, pelo como que é o pós-vendas, né? Querendo não, é deles, é então deles. A pessoa vai passar lá, vai, não, exatamente. Da construtora X. Portfólio, né? É o portfólio, né? Não pode estar feio, né? Mas talvez não precisasse passar por isso. Se tivesse acontecido sobre o que nós vamos falar agora na sequência, né? Falar sobre as garantias, sobre os preventivos relacionados a isso, né? Quais são as principais garantias, né? Talvez pudéssemos até já caminhar nesse meio, né? Tem garantias diferentes, né? Tem coisas com tempos diferentes, formas de garantia, garantia legal, isso garantia... era uma coisa que dava muita confusão, né? Dá até hoje. Mas agora tem parâmetro, não tinha parâmetro nenhum. Saiu a NBR 1770 para ver se esclarecia melhor essas garantias, porque realmente era uma confusão. Era tudo 5, né, Karine? Tudo 5 anos. Pegava o artigo 618 do Código Civil até o próprio Judiciário. Quanto que é a garantia da porta? É 5. Quanto que é a garantia do rejunte? É 5 anos. Quanto que é a garantia da fachada, de estanqueidade? É 5 anos. Não é tudo 5 anos. Então, isso é bem importante que a gente tenha em mente. E o 5 lá do 618, só fazendo um adendo, ele é proveniente do Código de Obras francês. O Código de Obras francês, ele considerou que é o prazo médio de adensamento da edificação do solo, onde vão acontecer as trincas, fissuras e rachaduras normais do processo de adensamento da edificação do solo. Então, isso veio de lá, foi feita uma análise específica, e esse 618 não foi colocado de maneira aleatória no Código Civil. O problema é misturar tudo em 5, né? Não, e tá aculturado, né? Acho que a palavra está certa, aculturado, os 5 anos. O morador pode não entender de nada, mas ele sabe que tem 5 anos de garantia para tudo. Tanto é que o 4º ano é a corrida dos laudos. Todas as assembleias, tá chegando o 4º ano, opa, tá acabando a garantia. Vamos fazer o laudo de inspeção predial aqui para verificar quais são as manifestações patológicas para a gente poder processar construtor. Isso acontece em 99% dos casos. E quais seriam os passos a serem tomados eventualmente pelo síndico ou pelo morador, síndico-morador profissional, tanto faz, né, pelo condomínio, vamos dizer assim, com relação às garantias, né? Eu, como síndico, entendo que, primeiramente, a gente tem que ter o cuidado em seguir à risca
o que as construtoras nos entregam e, na grande maioria, entregam alguns materiais muito bem feitos. Alguns até nos lembrando sobre algumas assistências, alguns preventivos a serem feitos, né? Eu mesmo recebi, foi ano passado, Marcelo, tem que fazer assim, um prédio recente, novo, tem que fazer a limpeza disso, a limpeza daquilo, trocar rejunte. Cada vez mais as construtoras estão chegando junto, né, dos síndicos e dos condomínios, para até tem aplicativos onde eles conseguem, nesses primeiros anos, de certa forma, estar atento ali, porque, querendo ou não, é de interesse deles que a edificação permaneça ok, né? Como a gente falou, é o portfólio deles, então eles querem que a edificação fique bem. E diminua custos de assistência técnica, enfim, se der certo, né, todo mundo sai ganhando. Então, eles, de fato, as construtoras estão cuidando mais desse aspecto, de estar realmente lembrando, mandando ali uma notificação para estar fazendo, né, tá fazendo lavação, tá fazendo, enfim, todas as manutenções ali que o condomínio exige. E tu perguntou, né, como é que o síndico poderia fazer, enfim, né? Acredito que cuidar no momento da entrega, no caso, no recebimento, até vendo pelo lado do síndico, cuidar, ver se está vindo toda a documentação, né? Se a construtora está passando ali os direcionamentos para fazer essa gestão, fazer uma vistoria do local. Então, até, né, eu como parte de engenharia, né, atuo bastante com vistorias de recebimento de condomínios, porque, querendo ou não, tem que ser uma vistoria bem minuciosa. Então, às vezes, o síndico não tem tempo, ou até mesmo não tem o olhar dos itens para verificar ali nesse momento. E daí, nesse momento, já se solicita se tiver alguma coisa ali que não está conforme, né? Que tá desconforme memorial, que está desconforme promessa de venda, enfim, que está desconforme norma técnica. Então, o que tiver ali desconforme, já solicita a correção para a construtora e daí já começa certo. Então, já começa ali sem esses problemas iniciais, né? Que as pessoas muitas vezes só vão perceber ali depois de 1 mês, 2, 3, daí já começa a ficar complicado, porque já teve mudança, já teve fornecedor entrando, já teve gente subindo no telhado, aí já tem telha quebrada, aí já começa um desencontro ali de informações. Então, bem importante essa questão da vistoria de recebimento, para daí já começar ali com tudo certinho, toda a documentação e seguir os próximos passos daí. E esses passos, né, quando falo em próximos passos, até junto com esse que tu está comentando, extremamente importante para o condomínio, junto com o síndico, a administradora, ter a ciência e vou falar que até a humildade de saber que não entende de tudo. Busca um profissional da engenharia, busca um profissional relacionado àquilo para que, de fato, faça sentido no decorrer dos próximos anos, né? Bem como, vai pensando em passos, né? Falar os próximos passos, né? Bem como os passos na contratação de prestadores. Eu dei o exemplo que foi lavado o prédio e não foi feito de forma correta. Não sei se foi culpa do fornecedor, se foi do antigo síndico, tanto faz, mas não foi feito corretamente. E para que isso seja feito correto, quem está contratando tem que saber muito o que está contratando. Através de uma consultoria, de uma engenharia, quando for lá lavar o prédio, não pode jogar produto tal, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque tu vai perder a garantia, né? Então, isso talvez seja uma das dicas, um dos ensinamentos que a gente pode deixar hoje aqui, de fato, não ter medo de pedir ajuda, né? Não ter vergonha o síndico, ele precisa saber de tudo um pouco. De algumas coisas ele sabe muito, mas ele não vai saber de todas as coisas de forma completa. Ele tem que saber o que tem que ser feito. Não como fazer. Como fazer ele é o contratado. Quem sabe fazer. Como buscar. Aí ele contrata quem sabe fazer. Ele tem que saber o que tem que ser feito no tempo específico, da forma adequada. Mas os passos, como fazer, é o profissional contratado. E o que é bacana dentro disso que a Karine mencionou? As incorporadoras, elas vêm entendendo que o mundo é o mundo das experiências, não é mais o mundo do produto. Antes eu tinha um produto, entreguei essa caneca aqui, vira as costas e foi embora. Entreguei o prédio, vira as costas e foi embora. Não é mais assim que funciona, porque o custo de aquisição do cliente, o CAC, ele é elevado. O ticket médio
Talvez seja o produto mais caro que a gente tem no mercado de consumo hoje, são as edificações prediais. Tem edificações aí de vários milhões, mas se não for milhões, a gente tem as populares que custam aí na média de R$160 mil. E é um produto, um valor agregado bem agressivo. Então, o custo de aquisição do cliente, ele é importante. E como é que a gente vai manter o cliente como um potencial comprador ou um potencial indicador, se ele não for comprar novas unidades? É o LTV, é o Lifetime Value, é o tempo que ele continua, permanece cliente, permanece interessado em continuar adquirindo aqueles produtos, aquelas unidades. E como é que ele vai fazer isso? Com boas experiências. Então, a incorporadora já entendeu isso, que ela precisa gerar boas experiências para que esses clientes que adquiriram as unidades, eles não se tornem detratores no mercado, eles se tornem indicadores. E é muito mais fácil alguém se tornar um detrator do que um indicador. E aí é onde entra o processo muito bem feito de entrega do empreendimento, começando já pela elaboração do manual de uso e operação, porque as incorporadoras não entregavam o manual há pouquíssimo tempo atrás. Era difícil empreendimentos que a gente tinha manuais elaborados com plano de manutenções para que o síndico seguisse. Simplesmente a construtora, ela nem fazia assembleia de instalação, tá aqui o prédio, vocês se virem agora, façam a assembleia. Acontecia muito isso. E hoje em dia, a gente tem um rito procedimental adequado, as incorporadoras já se preocupam em contratar uma administradora ou até mesmo um jurídico para fazer esse processo específico de entrega do empreendimento para a geração de boas experiências nesse procedimento, se preocupam em elaborar o manual de uso e operação com o plano de manutenções preventivas e preditivas para que o síndico siga, colocam até na convenção de condomínio, colocam nos compromissos particulares de venda e compra, na assembleia de instalação, a formalização da entrega do manual de uso e operação também, e a explicação de como funciona esse manual efetivo de uso e operação, e bons manuais vêm sendo produzidos. Lógico, sempre tem algum ajuste ou outro para ser feito, mas bons manuais vêm sendo produzidos, e esse plano de manutenções, como a Karine mencionou, hoje tem aplicativos, que fica muito mais fácil, não é mais aquele calhamaço que o síndico recebe, simplesmente é fornecido um acesso a um aplicativo e o síndico faz a gestão dessas manutenções preventivas e preditivas de acordo com a indicação do plano de manutenções, e existe a metodologia de comprovação, que é a metodologia da NBR 5674. Como essas manutenções vão ser acondicionadas? A norma prevê até uma receita de bolo de como fazer, o item 7.2 da norma. Tem que tirar foto, tem que ter o profissional capacitado, especializado, qual a periodicidade de realização, a anotação de responsabilidade técnica quando cabível, para que isso fique documentado e comprovado. E aí a incorporadora entendeu que isso gera boas experiências, mas isso é a defesa dela também. Porque quando o proprietário da edificação ou o responsável pela edificação, ele não gera essas intervenções, perde-se a garantia de maneira expressa hoje pela NBR 17170. Mas antes da NBR 17170, a gente tinha uma excludente de responsabilidade civil já desde os anos 90, que é o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, lá do Código de Defesa do Consumidor, que trata a respeito do mau uso da edificação. Utilizou mal, não fez as manutenções adequadamente, perdeu a garantia. E é justamente o que as incorporadoras vêm fazendo. E elas entenderam que vale a pena o investimento nesse processo prévio à entrega do empreendimento, porque o LTV é mantido, elevado, você consegue ter mais recomendações, reduz o CAC, o custo de aquisição dos clientes, e reduz até mesmo o budget que é aplicado para a resolução de patologias da edificação, que geralmente em incorporadoras sérias vai de 1% a 2% do valor geral de vendas, do VGV. E a gente tem aquela máxima, né? Gente feliz não incomoda. Então, se você gera boas experiências naqueles adquirentes, possivelmente eles incomodarão muito menos, darão muito menos trabalho, não vão ficar procurando pelo em ovo. Quando as pessoas não estão felizes, tudo é culpa da incorporadora e da construtora. O que pega, né? Algumas vezes, muitas pessoas, muitos síndicos e profissionais da área, por vezes, têm noção do que tem que ser feito, né? Até é comum encontrar isso. Eu sei o que tem que fazer no meu condomínio, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Também é outra coisa que pega, né? Claro que uma boa previsão orçamentária poderia considerar tudo lá. Mas, assim, vou olhar do outro lado do armário aqui, da prateleira, né? É muito difícil, não vou dizer que é impossível, porque eu não tenho certeza disso, mas tu englobar tudo que é previsto no preventivo numa previsão orçamentária. Tem que trocar o regime, tem que botar tudo isso, a tua taxa de condomínio vai lá para cima. Então, o que se costuma fazer, né, isso, né,
doutor Camacho Chamadinha participa, de capital. chamada de capital, isso acontece recorrentemente, né? E a questão de chamada de capital, Mas ela... não dá na mesma? Porque daí chega num Isso, certo é, A taxa momento... baixa virtualmente. Não, aí É virtualmente isso. chega num certo momento, aí Isso. tem que começar com uma chamada de capital agressiva, pesada, Isso. para dar conta de resolver um problema que já está incomodando várias pessoas, que já está trazendo prejuízos até mesmo, às vezes, na Maiores. saúde, com um mofo, um bolor devido a uma infiltração da fachada. Aí dá conta, aí todo mundo consegue dobrar, aí triplicar, consegue, né? aí consegue. De forma reativa, E sempre a gasta mais, né? Muito mais. É isso que eu ia dizer. 40% a mais. se A não me engano, uma manutenção coisa assim. corretiva é muito mais cara do que a preventiva. Exatamente. Então, se fizesse ali a lavação no tempo correto, se fizesse ali a pintura, tratamento de rejunte quando é pastilhado, né, no tempo correto, Sim. o custo ia reduzir consideravelmente. De tu ter que depois resolver, como é que eu posso dizer, pagar um condômino que teve um móvel lá danificado. As né, indenizações todas. Indenizações, era essa palavra que me fugiu. Então, só vai aumentando. Fora que, às vezes, os condomínios chegam num estágio tão elevado de deterioração que para cair uma pastilha, para tu machucar alguém, para tu ter que pagar prejuízo gigante. Nossa, aí o pouco caixa que eles conseguiram fazer em poucos meses, porque deram ali um gás, vai embora, porque vai ter que pagar a Mas indenização. esse entendimento que tu teve, o doutor Gustavo também comentou, acaba tendo uma taxa condominial, que virtual que tu falou, né? Porque em algum momento, se aquele condomínio precisa se manter, e claro que precisa, ou até valorizar, vai ter que fazer uma chamada de capital para fazer algumas coisas, só que já vai sair mais caro do que se colocasse na taxa. Mas perceba, Marcelo, o problema é um problema de concepção. Vamos pegar o fluxo do processo de incorporação. A incorporadora sabe qual é o seu cliente adequado e vai montar o seu produto para aquele cliente adequado. Beleza, ele foi ao mercado, comprou o terreno. Geralmente permuta. Qual é o próximo passo? Ele vai até o escritório do arquiteto para poder conceber o projeto executivo legal. Que tipo de produto vai ser? Qual vai ser a volumetria de áreas comuns? O que eu vou ter de equipamentos coletivos? Qual vai ser o tamanho das áreas privativas? O que eu vou entregar? Nesse momento, já deveria ter lá um respaldo de um síndico e de uma administradora de condomínios, para poder dizer, olha, você quer fazer isso mesmo? A taxa de condomínio, se a gente for considerar tudo que tem para poder manter aqui, vai custar X, não vai custar Y. Mas o público é um público C, que tem uma faixa de renda conjunta familiar de R$5.000. Então, uma taxa de condomínios aqui de R$500 não é condizente. Uma taxa de condomínio de 230, 220 é o que é mais condizente. Ok. Ou então não. É um empreendimento de alto padrão, eu vou ter lá apartamentos de 8 milhões, 10 milhões, como a gente tem agora alguns empreendimentos em Joinville, e a taxa de condomínio é R$3.000. É condizente? É condizente pelo porte do empreendimento. E aí já começa errado, porque sai daqui, vai para a expedição do alvará de construção, posteriormente a gente faz o depósito memorial de incorporação e aí o projeto vai para a equipe de corretores. E a equipe de corretores fala para o prospect, para a venda, olha, a taxa de condomínio vai ser R$100, suponhamos, né? A pessoa faz o cálculo, se é um pessoal C, um pessoal D, que tem uma faixa de renda mais baixa, então, ok, R$100, cabe no meu orçamento, então eu vou considerar a minha faixa de renda 30%, vai para a prestação habitacional, eu vou pagar 100 de condomínio, tá tudo certo, e aí eu vou conseguir mobiliar meu apartamento, vou conseguir viver, vou conseguir comer, vou conseguir me vestir, vou conseguir pagar a escola de filho, e tá tudo certo. Aí chega lá na Assembleia de Instalação, a taxa de condomínio inicial já não é 100. A taxa de condomínio é 220, 230. Peraí, tem coisa errada aqui. Esses orçamentos não foram bem feitos, já tem alguém roubando. Já começa ali, lá na concepção do empreendimento, o problema. E aí, cedendo essas pressões, o que acontece? Se provisiona uma taxa de condomínio não compatível com aquela realidade. E aí as manutenções preventivas e preditivas não vão acontecendo porque tudo é responsabilidade da incorporadora. Ou pior, a edificação vai durar para sempre. Mas o carro ele lava no final de semana. Ele troca o óleo do carro, ele troca o pneu do carro, vai lá e passa cera todo final de semana, entende? São prioridades. E aí a gente tem que começar do processo na origem, estabelecendo uma taxa de condomínio condizente com as manutenções preventivas e preditivas daquela edificação. Senão, acontece isso. Chega no momento de fazer a intervenção, que não vai ser uma preventiva, que já perdeu a garantia, vai fazer uma corretiva, além de ser mais caro, vai ser chamada de capital. E se é chamada de capital, a gente vai entrar numa outra discussão. Quem paga essa chamada de capital? É o proprietário registral?
Ou são os locatários da edificação? A gente entra naquela discussão dos artigos 22 e 23 da Lei de Locações. Quem é o responsável? Se a benfeitoria é necessária e não urgente, é o proprietário registral. E a lavação e repintura da edificação, o que é? É benfeitoria necessária e não urgente. E aí você faz chamada de capital, quem paga? O proprietário. O locatário vai dizer, não, mas é chamada de capital, é taxa extra, não vou fazer o pagamento. Entende o nível de complexidade que a situação vai ganhando? O que acontece, né, doutor Camacho, é o que tu colocou na tua fala ali, no sentido de, por exemplo, hoje eu sou síndico de um condomínio que está em construção. Não sou síndico oficial que não foi entregue, mas eu já sou contratado, já ganho para cuidar daquele condomínio e entender aquele condomínio e construir a previsão orçamentária. Pô, isso é muito legal. Muito legal. Isso é uma responsabilidade de quem está construindo e de quem está pensando além de fechar o condomínio, entender tudo e já era. Então, isso é praticamente um pós-vendas, assim, porque eu estou participando, estou entendendo, estou olhando como vai ser os preventivos, estou entendendo tudo que vai precisar fazer naquele condomínio para a hora que eu construir a previsão orçamentária, possivelmente com a ajuda de uma administradora, eu vou fazer, enfim, a gente já vai considerar tudo que eu estou enxergando na construção daquele prédio. E poderia, não aconteceu, mas poderia até de sugerir coisas. Ou tá acontecendo, vamos fazer uma parede assim, essa parede aqui, desse jeito, para fazer a manutenção, vai ser um bicho de caro. Então, dá para fazer diferente. Tem coisas que são legais nesse sentido, né? Isso seria bem interessante de impactar isso na nossa região. Na nossa região, não, Bruno. Na sindicatura, de forma geral, na construção civil, né? De buscar, junto à engenharia, que já está lá construindo, mas junto ao gestor, que vai ser daquele condomínio síndico, questões que possam facilitar depois na construção. E até, para a hora que começar a vender, pode ser até um pouco antes, tá? Eu estou entrando na construção, poderia ser até na concepção do projeto. Na concepção? Do projeto, porque assim, corretores vão vender, a taxa de condomínio vai ser R$563. De 563 a 750. Seria, né? Bem específico, bem... Mas tem, tá? Tem incorporadoras que já entenderam isso. Que já entenderam que elas precisam ser o mais realistas possível. Porque quando a gente cria uma expectativa e essa expectativa é frustrada, e ela é frustrada na Assembleia de Instalação. Gera violência. Isso, tá? Aí gera violência. Aí dá confusão e às vezes a gente não consegue nem finalizar uma Assembleia de maneira correta, a de instalação que é para ser um momento feliz. Todo sonho tá ali, né? De algumas pessoas, todo investimento. Não, e assim, né? Geralmente as pessoas não têm essa parte financeira muito aflorada em si. Então já tá no limite do limite, né? Para conseguir realizar aquele sonho. E daí chega ali realmente, quando tu vai pegar o sonho, tu vê que não é bem assim, que vai ter que abrir mão de mais alguma coisa ali. Então realmente, eu imagino o impacto que deve ser. Comigo aconteceu na entrega do apartamento, que eu moro até hoje, há 12 anos, no dia da assembleia de instalação. Aí apresentaram lá a taxa de condomínio. Foi um apavoro, tá? Um apavoro, mas foi um apavoro, assim, mas pouca gente quis se manifestar. Engoliu seco. No meu caso, a minha esposa se manifestou. Não. Eu, quando comprei, falaram que ia ser X reais. Eu não tenho nem condições de pagar isso. Só que ela tem uma experiência como síndica. Aí ela falou, eu me proponho, ao menos, dar uma olhada nessa previsão, porque não pode ser tudo isso. E hoje ela é síndica desse condomínio pelo 13º mandato, começou agora. Então ela pegou lá na instalação e tocou. Mas sim, por uma necessidade e por conta de uma informação mal dada lá atrás. Podia ter falado, o condomínio vai ser X reais e pronto. É uma variação um pouquinho para baixo, para cima, tudo bem, mas era tipo o dobro do que tinham mencionado com a gente. Você vai atualizando pelo INPC, por algum indexador inflacionário, aquela previsão originária. Só que isso acaba não acontecendo, isso prejudica até o trabalho dos corretores. Com certeza. Então, perceba como é inteligente fazer isso. Se perde a confiança num corretor desse, ou uma construtora dessa, falou que era 200, agora é 400, falou que era 1.000, agora é 2.000, pô, isso é bastante complicado. Sobre a questão de garantia, até acho que um de vocês dois comentaram comigo sobre garantia de responsabilidade. O que significa isso? Eu sei que tem um prazo diferente, qual é esse prazo? O que na prática é? E qual é a diferença dessas garantias? Que a gente tem, Marcelo, nós temos a NBR 15575, que é a norma técnica de desempenho, que trazia
no seu bojo a tabela D1, que tratava a respeito, de maneira muito simplória, de garantias de alguns componentes, sistemas e subsistemas. Só que eram poucos, eram só exemplificativos. E isso foi muito bem aceito no mercado, posteriormente. E a gente começou a ter o sucesso na aplicação dessa tabela no que diz respeito à montagem dos manuais, à aceitação do próprio judiciário. Depois de anos tentando fazer essa implementação, encaixou muito bem. Mas era uma tabela muito pobre. E aí, no dia 12 de dezembro de 2022, a gente teve a publicação da NBR 17170, que essa sim, ela extrai de dentro da tabela D1 uma norma específica para tratar das garantias do processo construtivo, as garantias construtivas. E aí são mais de 180 componentes, sistemas, subsistemas da edificação, tratando também o marco temporal de início dessas garantias, a perda da garantia pela não execução das manutenções preventivas e preditivas por parte do usuário, do mau uso, a necessidade de implementação de um termo de garantia. Isso, a gente tem prazos que vão de 1, 3 a até 5 anos de garantia. O que é a garantia efetiva? Eu tenho um componente de edificação, tenho um sistema, subsistema, apresentou alguma falha, basta que eu faça a abertura de chamado, a incorporadora precisa ir lá e fazer o atendimento para a verificação se de fato a falha aconteceu, se de fato a responsabilidade da própria incorporadora ou foi mau uso pela ausência de realização de alguma manutenção, ou se foi uma patologia de natureza exógena, por exemplo, alguém construiu do lado ali, gerou uma trinca, fissura, uma rachadura, ou foi alguma coisa alguma patologia natural. A gente teve aí em 2020 aquele ciclone bomba, não bastava a pandemia, né? A gente teve o ciclone bomba que destruiu boa parte das edificações, e tudo isso acaba rompendo o nexo de causalidade, e a incorporadora daí ela consegue dizer, olha, não é minha responsabilidade, porque aconteceu isso, aconteceram as excludentes lá do artigo 393 do Código Civil e do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. Só nessas hipóteses, a incorporadora não vai dar o atendimento. Agora, quando esses prazos de garantia eles se encerram, a gente entra na teoria da responsabilidade. A gente trata de responsabilidade civil, subjetiva, que aí pressupõe a ocorrência do dano, a existência do nexo de causalidade com o processo construtivo, e aí eu preciso de laudo de engenharia para a comprovação de que, de fato, é uma patologia endógena decorrente do processo construtivo, ou alguma falha de projeto, alguma falha de execução. Geralmente é falha de execução e não falha de projeto. É Pareto, 80-20, mais ou menos, que a gente verifica no mercado. E esse laudo ele vai trazer para nós qual é a culpa decorrente. Ela é decorrente de negligência, imprudência ou imperícia? Quais foram as boas práticas que não foram observadas? Quais foram as normas técnicas que foram negligenciadas ou não foram empregadas naquela obra? E aí, esse prazo de responsabilidade, ele vai transcorrer até 10 anos da efetiva entrega da edificação. Já o prazo de garantia, ele inicia no momento da expedição do habite ou do CVCO. E aí ele é finalizado continuando com o prazo de responsabilidade. Antes, esse prazo de responsabilidade, no Código 16, ele era de 20 anos. Aí, com o Código de 2002, ele passou a ser de 10 anos, de acordo com o artigo 205, lá do Código Civil. Então, são duas estruturas distintas. Não é porque, chegou no 5º ano, a incorporadora não tem mais responsabilidade. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Porque ainda que as manutenções não tenham sido feitas de maneira adequada, a patologia estava lá instalada e só se manifestou depois. O clássico, né, Karine? Revestimento cerâmico de fachada. Passou a bolinha atrás do revestimento cerâmico e colou lá na fachada. Às vezes, o que acontece? Nunca fez a manutenção no rejunte. E tá tudo bem, o negócio durou lá 7 anos colado. Só que aí você vai ver, não foi feita a dupla colagem, de acordo com a norma. Aí caiu teve um desplacamento volumétrico na fachada. Como a gente teve aqui em Joinville. Aconteceu. Aí você vai ver tudo colado com bolinha. A argamassa não foi espalhada né? de acordo com a norma. Dos frisos. A composição, o tempo, e aí, tudo, né? E aí, a consultora, mas não teve manutenção? De fato, não teve. Só que olha aqui. Olha como é que você colou esse negócio. Tá fora de norma, tá inadequado, então a patologia, ela estava lá, ela só se manifestou depois do prazo de garantia, mas independentemente da realização da manutenção, ia acontecer. Perfeito. E nesse teu exemplo, doutor Gustavo, o que nós, síndicos, condomínios, qual o passo que deveríamos dar em relação a isso? Fizemos a manutenção preventiva, foi tudo feito de forma correta, vamos supor, né? Mas deu um probleminha, tá? Foi botada a bolinha ali, que nem comentou.
e foi mal aplicado ou não respeitou o tempo de cura. Tem vários fatores, né? Calor, sol, tudo, né? E acabou não acontecendo de forma correta lá na aplicação, na execução, e depois de 7, 8 anos, dentro do prazo de responsabilidade ali, está acontecendo alguma coisa de errado. Qual é o passo a passo, né? O que o síndico deveria fazer? O que é recomendável no primeiro momento? Acione a incorporadora. Olha, aconteceu esse fato aqui. O que ela vai geralmente dizer? Não, já passou o prazo de garantia. E tudo bem, ela está no direito de fazer isso. Aí é o momento de traz o engenheiro, faz o laudo de engenharia e identifica qual é a patologia efetiva. Aí expede uma notificação extrajudicial para a incorporadora, dizendo, tá aqui, ó, o prazo de garantia está encerrado? Isso está encerrado. Porém, nós estamos na teoria da responsabilidade aqui. Que eu identifiquei o dano, eu tenho o nexo de causalidade, eu tenho a culpa decorrente de negligência, imprudência ou imperícia. Está aqui, através do laudo técnico de engenharia. Aí, possivelmente, a incorporadora contrate um contralaudo e espeça uma contranotificação extrajudicial. As partes, a administração do condomínio, jurídico do condomínio, engenheiro do condomínio, jurídico da incorporadora, administrativo da incorporadora, engenheiro da incorporadora sentem numa mesa para poder discutir aqui os termos e, eventualmente, chegarem numa composição e faz um acordo. Agora, se essa composição não vier a acontecer, aí é acionamento judicial para discutir responsabilidade. E esses processos são longos, são caros, são desgastantes. Tem processos desses aí que uma média de durabilidade vai de 4 a 8 anos por conta da necessidade de realização de perícia judicial. E se passou os 10 anos? Se passou do prazo de responsabilidade, vamos dizer, é que eu tenho em mente lá alguma coisa de 50 anos. 50 anos são as fundações, a estrutura da edificação, é a NBR 6118. O prédio nasce para viver pelo menos 50 anos. Ele sabe mais de norma técnica, ele decora mais os números da norma. Quem? Do que engenheiro, o Camacho. O Camacho, né? Sabe bastante, né? Então, então tem 50 anos de estrutura estrutural, né? Não pode ter nenhum perigo de cair, de nada. E o europeu dá risada da gente, né? Porque na Europa você vê aí edificações dos anos 1700 e alguma coisa, que aí você não tem nem não é nem manutenção, é restauração que se faz nas edificações. Mas aí passou dos 10 anos, tá com 20 anos. Os trâmites são os mesmos ou passou do prazo de responsabilidade, é só do condomínio? É que passou do prazo de responsabilidade. Acabou. Se não tiver envolvimento com estrutura física da edificação, com a parte estrutural, aí o condomínio de fato fica responsabilizado. A gente teve um caso recente, não foi nem na cidade de Joinville, em que aconteceu uma situação em que a edificação ela desaprumou. 7 centímetros, você colocava a bolinha de gude, ela corria. Sério? Aqui em Joinville? Não foi Joinville. Ela foi edificada sobre sapatas. Não que é menos importante, mas eu ela foi edificada sobre sapatas e simplesmente depois de 15 anos aconteceu esse fato. Aí o que aconteceu? O condomínio não notificou a incorporadora, começou a fazer a execução e no meio da execução, que ele tinha escarificado toda uma fileira de blocos de fundação, resolveram notificar a construtora. Daí eu fui lá com a construtora, fui com o engenheiro estrutural, que fez o cálculo estrutural, e a gente constatou o cidadão, engenheiro inclusive, sozinho lá quebrando um bloco de fundações. Não, para tudo. Para isso daqui, vamos dar uma olhada na situação. Aí o que tinha se constatado? O dimensionamento das sapatas tinha ficado menor do que aquilo que foi projetado. Então a gente tinha uma patologia de natureza endógena. Porém, o condomínio estava mexendo, estava modificando fisicamente aqueles blocos de fundação, inclusive fragilizando, quebrando o nexo de causalidade. E depois a gente constatou que a edificação tinha risco de desmoronamento. Ela poderia ter entrado em colapso, a gente só não sabe como não entrou. Poderia ter entrado em colapso a edificação e tivemos que mandar desocupar a edificação. Ficou desocupada, instalamos lá 2.000 escoras na edificação, um custo mensal de mais ou menos uns R$15.000 para poder manter a edificação totalmente escorada para não ter risco de queda, e aí tivemos que fazer a recuperação com a instalação de estacas mega para poder reaprumar a edificação. Resumo, a incorporadora poderia ter dito, olha, eu não vou arcar com os custos, que a gente está falando de R$500.000, os custos de reparação.
Eu não vou arcar com os custos porque vocês abriram as fundações, fizeram as intervenções sem nos questionar, porque a incorporadora e o responsável técnico pelo cálculo estrutural, eles têm notação de responsabilidade técnica, e a técnica de reparação é deles, não é do condomínio. Mas já tinha sido feita a intervenção, então a incorporadora poderia ter dito, não vou indenizar nada. Só que como tinha risco de colapso, aí a incorporadora, pode ser que esse negócio caia, pode ser que dê problema, e a gente vai discutir isso aqui na esfera criminal. Então, melhor a gente tentar fazer a intervenção aqui e ajudar na reparação, porque o condomínio era um condomínio pequeno, não tinha a menor condição financeira de suportar aquelas condições, e assim foi feito. O condomínio poderia ter perdido a garantia. Aliás, perdeu a garantia, nesse caso específico, porque ele fez intervenção, e a garantia estrutural da edificação era de 50 anos, mas tinha problema endógeno, tinha patologia endógena instalada, então a gente ia ter uma discussão bem interessante ali. Esse talvez seja o caso mais interessante que a gente teve nesse aspecto. Perfeito. Muito conteúdo aí vindo de vocês dois. Para a gente partir para a finaleira do nosso DomusCast, o que tu deixaria aí para os nossos ouvintes, Camacho? Os nossos ouvintes, na grande maioria, são síndicos, mas engenheiros também, arquitetos, construtoras, enfim, o mundo condominial e construção civil de forma geral. O que tu deixaria aí de informação ou de dica relacionada aos cuidados, e para que não tenhamos nenhum problema tão grave, né, como tem acontecido? Quando é um problema menor, cai uma pastilha, não que seja tão menor, né? Se a pastilha cair em alguém, é um problema gigante, né? É gigante. Mas, buscando pelo exemplo que tu deu, isso é um exemplo gravíssimo, né? Mas quais os cuidados que as partes devem ter de forma prática para que chegue, ao passar do tempo, assim, tenhamos uma saúde de forma amigável entre as partes, né? Saúde na construção, no lidar com as pessoas, que não tenhamos que ir para uma ação judicial, que as coisas sejam feitas de forma de negociação, né? Quando se chegar a ter que discutir, que seja uma coisa leve e que todos tenham feito pelo menos boa parte do que deveria ter sido feito, né? O que acontece é que muita gente não faz nada e depois quer reclamar, e aí não dá, né? Então traz aí uma última informação para a gente ir para a finaleira, por favor. O nosso estado, Marcelo, ele é o terceiro estado proporcionalmente com o maior número de síndicos profissionais do país. A gente tem uma média aí de 18 mil condomínios, essas informações, os dados não são oficiais, mas a gente tem essa metrificação de mais ou menos 18 mil condomínios, com a possibilidade de chegarmos até 20 mil condomínios num curto espaço de tempo nos próximos 2 anos. Temos 11% de síndicos profissionais e 30% da população residindo nos condomínios edilícios, e esse número vem cada vez mais aumentando. Ainda são números pequenos, mas a gente vem tendo uma escalabilidade importante. E o que é fundamental para que alguém se diga síndico profissional? Não é, fiz um curso. Não fez o curso. De fato, ter se capacitado, obviamente, ter uma rede de relacionamentos de networking dentro do mercado de condomínios, profissionais que saibam atender e realmente conseguir entender esse processo de gerenciamento, de delegação, para que gere boas experiências nos condôminos, porque as pessoas não querem ser síndicos com o objetivo de fato, terceirizar as responsabilidades e terem as experiências mais adequadas, terem um serviço de qualidade bem prestado. E para que isso aconteça do ponto de vista técnico, jurídico, voltado às garantias, cumprir as disposições do Manual de Uso e Operação da Edificação, realizar o plano de manutenções indicado pelo fabricante, quando verificar que tem alguma coisa esdrúxula, às vezes tem, notificar a incorporadora com fundamento técnico, pedindo para que se faça a alteração daquele plano de manutenções naquele ponto específico, de acordo com indicações técnicas adequadas. Se compra a NBR 16280 no que diz respeito às reformas na edificação, se faça a verificação periódica da edificação, de acordo com a NBR 16747, que trata da inspeção predial, e quando surgir alguma manifestação patológica no prazo de garantia, não faça a intervenção de maneira autônoma, mas sim acione a incorporadora por intermédio do seu SAC, para que a incorporadora faça as intervenções necessárias. E que se faça os preventivos, que a taxa de condomínio ordinária ela contemple essas disposições de realização das intervenções preventivas e preditivas da edificação de acordo com o Manual de Uso e Operação, de acordo com o plano de manutenções.
Maravilha. E a Karine, quer dar mais alguma dica aí também? O Camacho trouxe bastante coisa, né? Ele fez Um resumaço da nossa reunião. Pega esse trecho, corta e faz um reel. Eu acredito que as pessoas serem atentas à edificação que elas residem, porque a gente está acostumado com essa questão, a gente faz bastante até paralelo com o automóvel. O brasileiro gosta muito de carro, está sempre atento se tem um barulhinho já diferente, já leva lá para dar uma olhada. E a edificação da qual ele dorme, que está sobre a cabeça dele, muitas vezes ele nem presta atenção. Então, está acontecendo, às vezes, uma infiltração há meses, está acontecendo lá alguma fissura que está aumentando e algum recalque, e segue a vida, não presta atenção. Então, acho que as pessoas terem mais esse apreço, assim, verificar, dar uma olhada, né, na casa, tá ok, deu ali 6 meses, será que eu preciso fazer aqui alguma manutenção no telhado, será que eu... E quem mora em condomínio, né, tá atento, tá acontecendo as manutenções aqui dentro do meu condomínio, né, verificar com o síndico, não tá conseguindo participar de assembleia, mas lê a ata pelo menos para ver o que foi tratado, né, se foi feita alguma manutenção nesse tempo, fica atento para não ter essa surpresa, vamos fazer uma chamada de capital de R$400. Karine, deixa eu só te interromper, você viu a última atualização da 5674? A tabela, Sim. A tabela 2? É o anexo 2, que diz para nós sobre a necessidade de ratificação, de deixar registrado na ata da Assembleia o plano de manutenções preventivos e preditivos da edificação. E essa é uma atualização bem importante, pouca gente se atentou para isso. Isso mexe diretamente com a previsão orçamentária. Totalmente. Total. Tá em norma agora. Isso. Não sabe. Tá atualizando bastante as normas, até pelo caso da 17170, né? Então já teve a atualização da 16280, teve também do manual, né? A 14037. Então eles vão agora começar a atualizar e eu acho que vai amarrar tudo. Então tende a ficar melhor. Legal. As coisas, né? Tendem a ficar mais certinhas, assim. Mas eu acho que a dica seria isso, assim, a pessoa ter atenção para casa dela, sabe? Ter o olhar clínico ali pro dia a dia, né? Não só quando já tá insustentável, né? Quando já tá causando ali uma dor muito grande, porque daí sim, os custos para você contratar um engenheiro para fazer um laudo vai ser significativo, os custos para você corrigir vai ser significativo. Perfeito. Então, seria mais nessa linha, assim. Perfeito. Então, tá bom. E assim, o morador, né, tem moradores que estão nos escutando, nos assistindo, não ter dúvida de perguntar para o síndico sobre as questões do próprio condomínio e até das questões internas do apartamento dele. O síndico também pode colaborar com isso, né? Ele conhece fornecedores, ele tem um manual tanto dos apartamentos quanto do condomínio, então pode alertar, tem que trocar o rejunte a cada 2 anos, tem que fazer isso a cada X anos e assim por diante. Não se acanhe em perguntar tanto para o síndico, quanto para o engenheiro, quanto para as pessoas do mundo condominial. Uma das práticas que as consultoras vêm fazendo e que eu acredito que vai colaborar bastante nisso é a própria apresentação da unidade que ela está comprando. Sim. Então, fazer a apresentação, explicar coisas básicas, que nem essa questão do rejunte, porque, de fato, entregar lá um manual de uso, às vezes, com 100 páginas, a pessoa não vai ler. Não lê, né? Então, essa parte, assim, a gente está com vários parceiros que estão começando a praticar isso e está sendo um ponto bem positivo. Perfeito. Gente, muito obrigado. Passou super rápido. Foram aí um pouco mais de 50 minutos. Quero deixar meu agradecimento ao Dr. Gustavo Camacho, parceiro de tantos anos aí já, junto à revista Domus, junto às coisas que nós fazemos. A Karine, que também se tornou parceira, já participou da revista e me coloco também à disposição para colaborar. O objetivo único de estarmos aqui é levar conteúdo rico e melhorar a nossa cena condominial, ajudar os síndicos a melhorarem a sua gestão e trabalharmos cada vez mais com excelência. Quero deixar aqui também agradecimento muito especial aos patrocinadores. Quem patrocina esse DomusCast é o Sicredi, a BB Garantia e Cobrança. Temos como apoiadores também a B Brasil e a ESA Motobombas. São as empresas que estão nos apoiando e nos patrocinando. Então, minha gratidão a vocês e até um próximo DomusCast.